Eu queria começar com uma pergunta sobre nitrosaminas, antes de perguntar de fato o que é nitrosaminas. Se você pudesse contextualizar, assim, até de modo um pouco sucinto, por que as nitrosaminas se tornaram o que ela é hoje? Por que ela se transformou? Por que ela se tornou um fator preocupante para quem nunca ouviu falar de nitrosaminas, para o pessoal da indústria que talvez não trabalha na nossa área ali de desenvolvimento ou de regulatórios? Por que a nitrosamina se transformou no que ela é hoje? A Maria me ajuda, porque ela também Vamos junto. Unidade em falar de nitrosaminas, mas as nitrosaminas, na verdade, elas agora são uma preocupação grande, mas não são moléculas novas. A gente já está exposto a nitrosaminas, né, em vários outros ambientes, né? Por exemplo, em alimentos, em água, no ar, né? Hoje a gente sabe que alimentos embutidos, né, especialmente carnes que chegam a alta temperatura, tipo churrasco. Opa, olha aí, gente, vamos cortar o churrasco. Cortou o churrasco, hein, galera? Bebida alcoólica, por exemplo, que tem uma fermentação a altas temperaturas. Você tá tirando o churrasco, você tá me tirando a bebida alcoólica? Pô, agora me ferrou. Tristeza. Churrasco com cerveja. Pouco no sábado. Que vida triste. Uma exposição a nitrosaminas, né? E as nitrosaminas já estavam previstas lá no ICH-M7, né? Que é um guia do ICH que trata de impurezas mutagênicas, né? Que a gente sabe que eles são um composto que é mutagênico e é genotóxico e ele é altamente potente. A preocupação com ele é justamente a potência, né? Então, lá no guia ICH-M7, ele já trata esses compostos que chamam N-nitrosos lá, num grupo de preocupação especial, né? Então, é uma turminha lá que brinca no parquinho, que é uma turminha mais perigosa, junto com as aflatoxinas, né? Que a gente sabe que são impurezas mutagênicas, mas são, além de ser mutagênicas, são de uma preocupação maior, porque elas têm uma potência grande, ou seja, numa quantidade muito pequena, elas já são capazes de causar um dano, né? E provavelmente, bem possivelmente, desenvolver câncer em humanos, né, em uma quantidade bem baixa. E aí a gente tolera elas em medicamentos numa quantidade muito pequena ou não tolera, né? Porque a gente espera que o medicamento faça bem e não mal. Quando você toma álcool, por exemplo, você assume o risco, né, de estar tomando, ou quando você fuma, de estar usando um produto que você sabe, né, que potencialmente faz mal. Né? Faz bem porque me relaxa, ok, mas você assume o risco. E no medicamento você não sabe que você está assumindo o risco, né? Você toma para você ficar bom. Então vem o papel das agências reguladoras e das empresas em manter os medicamentos os mais seguros possíveis e manter os níveis de impurezas, seja quais forem, e de nitrosaminas, especialmente porque são muito potentes, em níveis muito baixos. Né? Então, quando o que a gente esperava? Que esses compostos do grupo de preocupação, o cohort of concern do M7, que eles não aparecessem em medicamentos, né? E aí começaram os alertas das nitrosaminas lá nas artanas, né? Final de 2018 ou 17, gente? Já estou confusa na linha do tempo. 18, né? E aí, a princípio, pensou-se que era uma preocupação apenas das artanas, né? E hoje a gente já sabe que é uma preocupação geral de todos os produtos. E, a princípio, também, se a gente for acompanhando o histórico, né, dos estudos sobre as nitrosaminas em medicamentos, pensou-se que seria possível eliminar, né? E hoje a gente já está lidando com uma realidade diferente, que a gente não espera mais eliminar nitrosaminas, mas a gente espera mantê-las a um nível abaixo do aceitável, o que a gente chama de risco negligenciável. Então, o problema das nitrosaminas é isso, elas são compostos mutagênicos, genotóxicos, que têm o potencial de causar câncer e que são muito potentes, muito mais do que a maioria dos outros compostos mutagênicos. E aí a gente quer fazer com que elas estejam se elas estão em medicamentos, que elas não estejam no nível que a pessoa tenha que se preocupar com o medicamento que ela toma causar ou não câncer. E acho que isso que, na verdade, as diferencia do que a gente trata no ICH-M7, quando a gente desconhece o potencial carcinogênico,
de usar ou não TTC, né? Porque no caso das nitrosaminas, como elas estão nesse grupo que a Maria Augusta falou de preocupação, que a gente é bem difícil traduzir isso, mas é o Court of Concern, que a gente traduz como um grupo de preocupação, é justamente por isso, porque a gente não consegue aplicar o valor seguro para impurezas mutagênicas sem o potencial carcinogênico na verdade, desconhecendo o potencial carcinogênico, a gente não consegue aplicar o TTC, que é esse limite, né, padrão de 1,5 microgramas por dia. No caso das nitrosaminas, como a gente conhece o potencial carcinogênico delas e como a Maria Augusta trouxe, com uma dose muito menor, né, do que o próprio TTC, a gente precisa ter mais cuidado com elas do que o normal. E aí, para isso, a gente aplica, na verdade, o conceito de TD50, o cálculo do limite delas quando conhecidas. A gente define o limite pelo conceito de TD50. Né? Não, com certeza. Essa explicação já acho que era bem né? isso, era para contextualizar e para mostrar o porquê que ela se transformou numa preocupação nos últimos 3, 4 anos, o porquê que a gente sempre discute sobre ela. Uma coisa que eu gostaria até de falar, só um detalhezinho, para quem não sabe, nitrosamina, elas são geralmente formadas através da reação de aminas com agentes nitrosantes. Se aí dentro desse espectro a gente pode falar muita coisa, quem são os agentes nitrosantes e tudo mais, mas aí vai ficar uma coisa muito específica que não é a nossa intenção no momento atual, que a gente quer discutir um pouco mais sobre o contexto regulatório da nitrosamina, tá? Mas a gente pode fazer um outro episódio em algum outro momento falando especificamente sobre isso. E só fazendo um adendo, só complementando o que a Maria Augusta trouxe, às vezes as pessoas se perguntam, mas, nossa, por que se a gente já conhecia essas nitrosaminas, por que agora a gente tem uma preocupação com elas nos medicamentos? Porque, primeiro, que a publicação do ICHM7 ela é relativamente recente, e segundo, que as tecnologias evoluíram a ponto da gente conseguir detectar essas impurezas nos limites baixíssimos que a gente precisa detectá-las. Então, foi uma evolução de conhecimento. Né? Então, não é que a gente negligenciou isso a vida inteira. Não, a gente não tinha condição de saber se isso existia, porque a gente não tinha uma lupa, né, que fosse capaz de determinar isso dentro dos medicamentos. Hoje, com tudo isso que a gente tem de tecnologia e com o entendimento da preocupação dessas impurezas, não só as nitrosaminas, mas de todas as impurezas mutagênicas, a gente tem um cuidado especial. Então, é por isso que ela se tornou uma preocupação um pouquinho mais recente, assim, com um foco grande.